Meus amigos, o tema que abordaremos neste momento tem como título Como evitar que os preços dos combustíveis comprometam o desenvolvimento do Brasil e atendam às demandas da população. Este é um assunto que está na ordem do dia, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Mas no Brasil nós temos algumas particularidades que vamos relatar a partir desse momento, que contribuem para que essa situação se torne realmente bastante grave do ponto de vista dos interesses nacionais e do ponto de vista dos interesses da população, que está sofrendo enormemente por conta das constantes elevações dos preços dos combustíveis em nosso país. Então, o que nós pretendemos apresentar é o que deve ser feito para evitar que os preços dos combustíveis comprometam o desenvolvimento nacional e atendam às necessidades da população brasileira. Nossa proposta, como vocês terão a oportunidade de ver, difere radicalmente do que está sendo proposto pelos parlamentares no Congresso Nacional para resolver essa questão, tentando reduzir impostos como ICMS, CIDs e outros itens que fazem parte da estrutura de preço dos combustíveis, mas não mexem, não interferem, não agem no fulcro dessa questão fundamental, que é o que nós pretendemos fazer a partir desse momento. Para apontar soluções capazes de resolver este problema, nós analisamos o processo de desenvolvimento do setor de petróleo no Brasil desde a institucionalização do monopólio estatal do petróleo e a criação da Petrobras em 1953. Analisamos esse processo de desenvolvimento desde a institucionalização do monopólio estatal do petróleo e da criação da Petrobras até o momento atual. De início, o que eu tenho a dizer sobre a Petrobras é o seguinte: é destacar que ela foi fundada em 1953 pelo presidente Getúlio Vargas, resultante da campanha O Petróleo é Nosso, deflagrada em 1948 no Automóvel Clube do Brasil, no Rio de Janeiro. Organizada em todo o Brasil, esta campanha mobilizou amplos setores da sociedade, que eram lideradas por entidades estudantis, empresariais, sindicais, partidos de esquerda e militares nacionalistas. Na campanha presidencial de 1950, Getúlio Vargas, em campanha eleitoral, prometeram em um discurso na Bahia criar uma lei de exploração estatal do petróleo. Após sua posse, Getúlio Vargas apresentou o projeto de criação da Petrobras em 6 de dezembro de 1951. Em 3 de outubro de 1953, foi aprovada a Lei 2004, que criou a Petrobras e instituiu o monopólio estatal de exploração, refino e transporte do petróleo. Bem, na época em que surgiu, a criação da Petrobras era vista, observe bem para isso, era vista como uma garantia de monopólio do setor petrolífero
por parte do Estado brasileiro. Quer dizer, quem exerceria na prática o monopólio do petróleo seria a Petrobras. A Petrobras, além de ser o executor da política de monopólio estatal de petróleo, atuaria também como um instrumento fundamental de desenvolvimento nacional. Ao longo de sua história, a Petrobras promoveu também a verticalização de suas atividades, atuando também além da exploração, da produção, refino e transporte do petróleo, também passou a atuar no setor petroquímico, através da Petroquisa. No setor mineral, com a Petromisa. E no setor de transporte, com a Transpetro. Sobre a Petroquisa, eu faço aqui um pequeno parênteses para destacar a importância que ela teve no desenvolvimento do polo petroquímico de Camaçari. O próprio desenvolvimento da Bahia foi fortemente beneficiado pela ação da Petrobras. Não só com a exploração dos primeiros poços de petróleo, que exploração esta que foi efetivada na Bahia, mas também com o desenvolvimento do setor petroquímico. E a Petroquisa, que era uma subsidiária da Petrobras, jogou um papel muito importante no desenvolvimento do polo petroquímico de Camaçari. Fechando parênteses, eu retomo o que estava falando, ressaltando o seguinte, que a Petrobras ela foi executora do monopólio estatal do petróleo no Brasil até 1997, quando foi aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso a emenda constitucional número 9/1995, que extinguiu o monopólio estatal de petróleo. Quer dizer, essa emenda constitucional extinguiu o monopólio estatal do petróleo que estava inserido na Constituição de 1988. Com essa emenda, houve a quebra do monopólio estatal de petróleo. E nesta própria emenda foi criada a Agência Nacional de Petróleo, a ANP. No período de 2002 a 2016, a Petrobras realizou investimentos voltados para o desenvolvimento da indústria naval e a construção de novas refinarias, como a de Abreu e Lima, por exemplo, e a Comperge, no Rio de Janeiro. E quer dizer, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. E no caso do desenvolvimento da indústria naval, é importante destacar que a Petrobras, por exemplo, precisa de petroleiros para transportar o petróleo, não só internamente no Brasil, como para o exterior. E a indústria naval exerce esse papel, porque a indústria naval é responsável pela produção de navios petroleiros, por exemplo. E a Petrobras jogou um papel muito importante na tentativa de desenvolvimento da indústria naval, que foi frustrada a partir de 2016, a partir do governo Michel Temer. Praticamente esse projeto desapareceu, deixou de ser colocado em prática. Então, além do desenvolvimento da indústria naval, construiu também novas refinarias. Com a descoberta do pré-sal, foi necessária a aprovação de novo marco regulatório do petróleo, prevendo participação mínima obrigatória da Petrobras de 30%
nos blocos exploratórios. Estabeleceu essa exigência de participação da Petrobras em 30% de cada bloco exploratório. Neste caso, a Petrobras seria a única operadora do pré-sal, por meio da adoção do sistema de partilha. Assim, as empresas proprietárias dos blocos seriam remuneradas em dinheiro e não em óleo bruto. Além disso, a Petrobras aumentou a verticalização do setor petrolífero, atuando em toda a cadeia de gás, petróleo e energia. Em 2016, uma das primeiras medidas do governo Michel Temer, que substituiu a presidente Dilma Rousseff, consistiu em modificar o marco regulatório do pré-sal, que possibilitou a retirada da Petrobras como operadora única. A Petrobras era operadora única até 2016. Michel Temer tirou essa condição da Petrobras. E, além disso, acabou com a participação obrigatória da empresa de no mínimo 30% nos blocos exploratórios. E a possibilidade das empresas exploradoras do pré-sal, sobretudo estrangeiras, exportarem petróleo bruto extraído, coisa que antes a responsabilidade era da Petrobras. Além disto, o governo Michel Temer atrelou a política de preços dos combustíveis da Petrobras ao preço do barril de petróleo no mercado internacional e a variação do dólar em relação ao real. E isto é que está trazendo toda essa problemática que estamos enfrentando, não só no próprio governo Temer, quando houve até movimentos de caminhoneiros que paralisou o país, e atualmente com essa situação crítica em que todo o país se defronta com o aumento dos preços a praticamente cada dia em nosso país. Então foi no governo Temer que se atrelou essa política de preços dos combustíveis da Petrobras ao preço do barril de petróleo no mercado internacional e a variação do dólar em relação ao real. Em 2018, já no governo Bolsonaro, foi adotada a política de desinvestimentos da Petrobras, que foi uma estratégia econômica visando a supressão de um ou mais investimentos em sua estrutura. Então, foi vendido, por exemplo, o setor ligado à área de transporte, a Transpetro. Foram vendidas refinarias também da Petrobras para o setor privado. E, de modo geral, quem adquiriu esses ativos da Petrobras foram investidores estrangeiros. Então, na prática, houve um processo de desnacionalização da Petrobras. Com essa política que começou, eu diria, em 1997, quando o fim do monopólio da Petrobras possibilitou a abertura de capital da Petrobras, e isso fez com que o capital estrangeiro adquirisse grande número de ações, tanto ordinárias quanto preferenciais, a tal ponto que hoje praticamente quem manda na Petrobras não é o governo brasileiro, são os acionistas privados, sobretudo os estrangeiros. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que houve um processo de desnacionalização que começou em 1997, avançou com o governo Michel Temer em 2016, a partir do momento em que ele tirou da Petrobras
a condição de operadora única do pré-sal e abrindo caminho para que o pré-sal se tornasse um empreendimento que beneficiasse mais as empresas estrangeiras do que a própria Petrobras. E além disso, Michel Temer atrelou a política de preço dos combustíveis da Petrobras ao preço do barril de petróleo no mercado internacional e a variação do dólar em relação ao real, beneficiando os investidores privados, sobretudo os investidores estrangeiros. E o agressivo plano de desinvestimento da Petrobras também foi um outro processo que provocou, além do enfraquecimento da empresa, com a venda dos ativos na área de transporte, na área de refino e também da distribuição, contribuiu para que houvesse um processo de desnacionalização. E quem mais se beneficiou desse processo foram os investidores estrangeiros. O agressivo plano de desinvestimento da Petrobras apresentou a venda de 50% do parque de refino da companhia, de ativos de gás natural e de campos terrestres e offshore, ou seja, no mar, com arrecadação entre 20 bilhões e 30 bilhões de dólares até 2021, para reduzir sua dívida e maximizar os recursos dos investidores, focando nos ativos que geram mais valor, como os campos de pré-sal. Desde a fundação da Petrobras, em 1953, o governo brasileiro tem um papel fundamental no controle da empresa. Por determinação legal, o governo brasileiro deve ser majoritário e ter controle sobre o rumo da empresa. E isso é o que estabelece o estatuto da empresa e a lei que criou a Petrobras, a lei de 2004. O governo brasileiro deve ser majoritário, ter controle sobre os rumos da empresa, observe bem isso. Isso foi perdido, o controle sobre os rumos da empresa. E para que a Petrobras tivesse controle dos rumos da empresa, era preciso que ela tivesse a maioria das ações ordinárias. Ela tem a maioria das ações ordinárias, mas hoje corresponde a 50%, 50,26% do total, enquanto o capital estrangeiro tem 41,63% das ações ordinárias. Mas o capital estrangeiro tem 49,9%, quase 50% das ações preferenciais. Então, enquanto que o governo brasileiro tem apenas 18,48% das ações preferenciais. Então, a supremacia do capital estrangeiro na estrutura acionária da Petrobras é amplamente superior. Isso explica por que o governo brasileiro, os governos que se sucederam a partir de Dilma Rousseff, ou seja, os governos Michel Temer e Bolsonaro, não conseguem fazer com que a Petrobras adote políticas que correspondam aos interesses do próprio governo. Por exemplo, o governo Bolsonaro gostaria de evitar essa subida vertiginosa dos preços dos combustíveis. Mas não pode, não faz isso porque a direção da Petrobras está nas mãos de um conselho de administração, mesmo que o presidente seja nomeado por Bolsonaro, mas quem manda na Petrobras é o conselho de administração. E ela é quem dita as políticas, mesmo que seja contrário aos interesses do país. Então, por aí dá para perceber
que a Petrobras ela foi transformada no seu oposto daquilo que era desejado pelos seus criadores. De instrumento de promoção do desenvolvimento nacional, ela se transformou em seu verdugo. Ela não está colaborando com o processo de desenvolvimento do país. O controle da Petrobras pelo governo federal nunca foi tão baixo. Hoje, mais de 40% da empresa é controlada por estrangeiros. 41,63% das ações ordinárias e 49,90% das ações preferenciais tem o controle dos investidores estrangeiros. Nunca na história do país o controle da Petrobras esteve tão baixo. Esta é uma tendência que vem se confirmando desde 2017. Graças à decisão do BNDES e de outros órgãos públicos que tinham ações da Petrobras, que venderam suas ações, sobretudo para investidores estrangeiros. A Petrobras registrou lucro de 106 bilhões de reais em 2021. Desse total, 37 bilhões de reais foram para o governo brasileiro sob a forma de dividendos. Agora, observe o seguinte, a diferença entre 106 e 37, ou seja, quase 70 bilhões de reais, ou seja, o dobro dos dividendos que a Petrobras recebeu foram parar nas mãos de investidores privados, sobretudo estrangeiros. Então, eles são os maiores beneficiários dos resultados econômicos produzidos pela Petrobras. Constata-se, pelo exposto, que a quebra do monopólio estatal do petróleo, que começou no governo FHC em 1997, foi complementado pelo governo Michel Temer em 2016, que fez com que a Petrobras deixasse de ser operadora única do pré-sal e avançou mais ainda com a política de desinvestimentos com o governo Bolsonaro, porque os desinvestimentos da Petrobras significam o aprofundamento da quebra do monopólio do setor, a abertura de possibilidades reais de investimento para novos players, entrantes e dispostos a investir no mercado de petróleo e gás natural. Só falta realizar o golpe final de quebra definitiva do monopólio estatal do petróleo, com a venda da Petrobras, que é o que se fala abertamente. A cada momento aparece alguém falando sobre isso, desde Bolsonaro, passando por Guedes e por outros ministros, falam da venda da Petrobras, que ainda não se consumou porque as condições objetivas ainda não chegaram, mas estão trabalhando para isso. Constata-se também que desde 1997, quando ocorreu o fim do monopólio estatal do petróleo, o governo brasileiro vem perdendo o controle acionário da Petrobras, ao ponto de esta empresa estar mais a serviço dos acionistas privados, como eu já lhes disse, especialmente estrangeiros, do que do governo brasileiro. Isto explica o fato de, mesmo nomeando o presidente da empresa, a Petrobras não atender os interesses do seu acionista majoritário, ou seja, o governo brasileiro, e sim os interesses dos seus acionistas privados, que privilegia seus lucros em detrimento dos interesses do Brasil e de sua população, como ocorre no momento com a elevação desmesurada dos preços dos combustíveis no país.
Constata-se finalmente, com o problema atual da elevação dos preços dos combustíveis, constata-se finalmente que o problema atual da elevação dos preços dos combustíveis poderia ser evitado. Também se o Brasil atingisse sua independência na produção de petróleo e superasse ao mesmo tempo sua dependência total da importação de derivados. Se tivesse havido investimentos nas refinarias, com melhorias tecnológicas de refino do petróleo produzido internamente, com a chance de desatrelar o preço dos combustíveis no Brasil em relação ao mercado internacional. E com isto não precisaríamos importar mais derivados. O que eu quero dizer, em outras palavras, é o seguinte, aqui, por exemplo, hoje o Brasil produz, o que o Brasil produz internamente, em termos de petróleo, seria suficiente para atender a necessidade do país. Mas só que as nossas refinarias não têm capacidade, boa parte das nossas refinarias não tem capacidade de processar o petróleo produzido internamente. Porque as refinarias que nós temos no Brasil, elas foram projetadas para processar petróleo leve, oriundo do Oriente Médio, e não petróleo pesado, produzido internamente. Então, o resultado disso é o seguinte, que o Brasil exporta petróleo, o petróleo que nós produzimos, e importa derivados de petróleo, simplesmente porque nossas refinarias, elas não têm capacidade de processar o petróleo que nós próprios produzimos. O problema é que existe um descasamento entre a tecnologia de refino das refinarias em operação e o tipo de petróleo produzido no Brasil. O parque de refino no Brasil ainda não é capaz de refinar grande parte do petróleo produzido no país, nem de suprir a demanda interna por outros derivados. O que faz com que exporte petróleo, que nós produzimos, e importe combustíveis e derivados. Esta é a razão de estarmos atrelados ao mercado internacional. O Brasil tem 17 refinarias de petróleo com capacidade para processar 2,4 milhões de barris por dia. 13 dessas refinarias pertencem à Petrobras e respondem por 98% da capacidade total. Mas essas refinarias não têm como processar o petróleo brasileiro. Porque no passado as refinarias não foram construídas no Brasil para processar o petróleo brasileiro, e sim um petróleo importado que vinha em sua maior parte do Oriente Médio, conforme já lhes disse. Pode-se afirmar, portanto, que foram cometidos erros estratégicos fundamentais ao longo da história do setor de petróleo no Brasil. Começando com a quebra do monopólio estatal de petróleo em 1997 pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Eu diria que Fernando Henrique Cardoso abriu o caminho para a desnacionalização da Petrobras. E o fim do monopólio também. Em 1997, Fernando Henrique, além de quebrar o monopólio, promoveu a abertura do capital da Petrobras ao capital privado, especialmente estrangeiro. Então, permitiu que o investidor estrangeiro se apossasse de parte das ações da Petrobras, de grande parte das ações da Petrobras, e criasse o problema que nós estamos enfrentando hoje. Além disto, ocorreu o desinvestimento dos ativos da empresa no governo Bolsonaro. E o atrelamento da política de preço dos combustíveis ao preço do barril de petróleo no mercado internacional. E a variação do dólar em relação ao real no governo Temer. Então, todos esses três governos, o governo Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e Bolsonaro,
foram os grandes responsáveis pelo processo de desnacionalização da Petrobras. E, além disto, todos os governos, não apenas esses três, mas também todos os governos que nós tivemos de 1997 para cá, não desenvolveram uma política de expansão da capacidade de refino do petróleo produzido no Brasil. A tal ponto que continuamos dependentes da importação de derivados do petróleo do exterior. E ficamos dependentes da importação também de petróleo do exterior para processar as nossas refinarias. Quer dizer, não houve uma política de expansão da capacidade de refino do petróleo produzido internamente no Brasil. A superação do problema, agora nós vamos às soluções que nós informamos que faríamos no início da nossa apresentação. Que a superação do problema enfrentado pelo Brasil de elevação desmesurada dos preços dos combustíveis só ocorrerá se o governo brasileiro adotar as medidas seguintes. Primeiro, recuperar o monopólio estatal do petróleo. Esta seria uma medida que eu recomendo ao futuro governante do Brasil que estiver comprometido com a solução desse problema. Primeira medida seria recuperar o monopólio estatal do petróleo. Segundo, cessar o processo de desinvestimento em curso da Petrobras. Cessar esse processo. Terceiro, retomar o efetivo controle acionário da Petrobras pelo governo brasileiro com aumento de sua participação acionária na empresa. É preciso que o governo aumente a participação, não só em termos de ações ordinárias, como de ações preferenciais. É preciso que aumente essa participação. Terceiro, ou melhor, quarto, adotar uma política de expansão da capacidade de refino no país para processar todo o petróleo produzido no Brasil. E quinto, adotar uma política de preços dos combustíveis baseada nos custos efetivos do petróleo e gás natural produzido no Brasil e não no mercado internacional. Então, se nós queremos resolver os problemas que nós estamos enfrentando hoje, de aumento incontrolável dos preços do petróleo, não ficarmos nessa situação de dependência da variação do preço do barril do petróleo e da variação do dólar, nós temos que adotar essas medidas. Se não adotarmos essas medidas, nós não resolveremos o problema dos preços dos combustíveis no Brasil. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, meus amigos. Eu estava devendo essa nossa apresentação sobre esse tema, que é da maior importância para o momento que nós atravessamos em nosso país. Espero que tenha contribuído efetivamente para apontar soluções para este grave problema que nós enfrentamos em nosso país. Meu abraço fraternal para todos.